Então, eu vou falar um pouco das proteínas, dando continuidade à bioquímica, eu falei sobre os ácidos nucleicos, né? Agora eu vou falar das proteínas, porque elas têm uma íntima ligação, já que na síntese proteica, na formação de proteínas, o ácido nucleico, né, o DNA e o RNA, eles participam bastante. Então eu vou falar um pouco da bioquímica das proteínas, a formação das proteínas, e depois eu pretendo fazer um vídeo sobre a síntese proteica, né, já de curso superior, e fechar essa tríade aí, tá? Bom, então vamos lá. O que é as proteínas? As proteínas é outro composto orgânico, junto com as vitaminas, que eu já fiz um vídeo também, junto com os carboidratos, com os lipídios, com os ácidos, e com os ácidos nucleicos, tá? Dentre esses compostos orgânicos, as proteínas são as mais abundantes, tá? Elas apresentam de 10 a 15%. E as proteínas vão ser o que diferencia nós, seres humanos, tá? Porque a gente sabe que o DNA ele é responsável pela formação das proteínas, e cada proteína, né, tem vários aminoácidos, que são seus monômeros, que eu vou explicar a sua estrutura, e dentro desses aminoácidos, né, essa formação de aminoácidos, vai diferenciar as proteínas de um ser humano para outro ser humano, tá? Bom, a proteína é um composto, tá? Também por monômeros e polímeros, tá? E esses polímeros, né, na verdade, esses monômeros são os aminoácidos. Os aminoácidos são compostos por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e às vezes enxofre. Qual que vai ser a função das proteínas? Bom, as proteínas elas são muito, mas muito importantes no nosso corpo, tá? Muito importantes mesmo, que nem eu falei. São os compostos orgânicos mais abundantes, tá, no nosso corpo. Um dos mais abundantes no corpo inteiro, só perde para a água, tá? E eu vou falar um pouco das suas funções. Bom, ele tem uma função estrutural, de energia, de defesa, enzimática e hormonal. A estrutural vai ser uma das funções mais importantes da proteína, apesar de todas as funções serem fundamentais, né? Então, o que vai ser essa formação estrutural? Bom, nas proteínas, dentro das proteínas, a gente tem vários tipos de proteínas, né? E uma das proteínas mais importantes é o colágeno, tá? O colágeno ele é uma proteína que acontece com o quê? Esse colágeno ele vai agir na formação de cabelo, unha, pele, junto também com a queratina, que é outro tipo de proteína, tá? Essas duas proteínas elas formam, né, essa questão. E que nem eu falei na vitamina C, falei um pouco lá das vitaminas, a vitamina C tem uma função de imunidade, né, ajudando na imunidade, e também ajuda na formação do colágeno. Então, se a gente tem falta de vitamina C, a gente tem uma relação muito estreita ali com o colágeno, né? E aí, com a falta do colágeno, a gente tem o escorbuto. Pra lá, tô precisando, tô precisando. Então, gente, desculpa aí, voltando. Vou falando um pouco das proteínas, a gente tem esse fator estrutural, né? Que pode formar, se falta vitamina C, causar o escorbuto. A gente tem a energia, né? A proteína ela é a nossa terceira fonte de energia, atrás dos carboidratos, que é a primeira fonte, e dos lipídios, que é a segunda fonte. Dificilmente a gente vai necessitar das proteínas para que isso ocorra. A defesa, né? As proteínas têm a função. Os anticorpos, né, os anticorpos elas são proteínas. Os anticorpos a gente sabe que neutraliza os antígenos e faz o recrutamento das células de defesa. E as proteínas nessa função, nessa relação, né, com os anticorpos, também vai ter relação com a vitamina C, né? Que a vitamina C, que eu falei, ela tem uma função muito boa aí na questão da imunidade. Na questão enzimática, as proteínas também são enzimas, né? Eu vou falar um pouco das enzimas posteriormente, mas as enzimas nada mais são do que proteínas especializadas em ajudar e facilitar as reações químicas no nosso corpo. E por último, a gente tem a função hormonal, né? Alguns hormônios são proteínas, como por exemplo a insulina e o glucagon são hormônios formados, né, por proteínas. A insulina e o glucagon eles são muito mencionados, como por exemplo, né, na questão da diabetes, né? Por quê? Porque a insulina, o que ela faz? É, ela transforma a glicose em glicogênio.
diminuindo assim a glicose no nosso sangue, tá? O glicogênio ele é um armazenamento de glicose, ele não fica no sangue, ele fica no fígado e normalmente nos músculos estriados. E o glucagon ele vai fazer o contrário, ele vai transformar o glicogênio em glicose. Então, em resumo, o que acontece? Na insulina, a gente tem a gliconeogênese, não, perdão, a formação do glicogênio de forma geral, e no glucagon a gente tem a glicogenólise, né, que vai ser a quebra do glicogênio. Outra coisa importante de mencionar é que a insulina, de uma forma geral, vai diminuir a glicose no sangue, enquanto o glucagon vai aumentar a glicose no sangue. Como é o composto da proteína? Então, a proteína, que eu falei, ele é um polímero, ele é muito parecido na questão de polímeros, né? Igual o ácido nucleico, por exemplo. O ácido nucleico ele é também um polímero formado por uma repetição, né, de substâncias. No caso dos ácidos nucleicos, eu falei que eram os nucleotídeos, né? E aqui, os monômeros da proteína são os aminoácidos, ou também conhecidos como os AA, tá? Os aminoácidos eles vão se ligar por meio de ligação peptídica, tá? Então, no meio dessa ligação peptídica, um aminoácido se liga com o outro. Tá, e como é composto, então, cada aminoácido? Cada aminoácido, como o próprio nome também já diz, é a formação de um grupo amina e um grupo do ácido carboxílico, tá? E além disso, a gente tem o hidrogênio e um radical. Porém, as partes mais importantes são o grupo amino e o grupo do ácido carboxílico. O ácido carboxílico sempre vai se ligar com o amino, com o grupo amina, né? E o grupo amina sempre vai se ligar com o ácido carboxílico, fazendo assim a ligação péptica, tá? Quando a gente fala de péptico, né? Peptídeo, péptico, a gente se refere sempre à proteína. A gente tem no total 20 aminoácidos e cada aminoácido é formado por um gene. Um gene é um pedaço do DNA que é transcrito, né, e forma esses aminoácidos lá na síntese proteica. E cada proteína tem milhões de aminoácidos, tá? Por quê? Porque cada um se liga por ligações peptídicas, então podemos dizer que elas são polipeptídicas, ou seja, mais de uma ligação peptídica. E o que é a ligação peptídica? Que nem eu falei, vai ser a ligação do grupo amina com o grupo ácido carboxílico. Juntando os dois, a gente forma essa ligação peptídica e a gente tem a formação de água também nessa região. Um exemplo de uma enzima, né, entre aspas, que vai fazer a quebra dessa ligação peptídica e deixar a proteína mais, como pode dizer, mais simples para ser absorvida, vai ser a pepsina. A pepsina a gente menciona muito lá no trato gastrointestinal, né? A pepsina ela faz essa liberação, né? E ela vai fazer essa quebra das ligações peptídicas, tá? Com essa quebra das ligações peptídicas, a gente tem uma diminuição do tamanho das proteínas e fica mais fácil, né, para fazer essa absorção. Bom, eu vou falar um pouco das estruturas das proteínas, que é algo bem simples também. A proteína mais ativa, a proteína terciária, a proteína quaternária. E... O seu videogame não funciona mais? E eu posso usar? Mas não funciona. É pra brincar. Gente, calma aí. Calma aí. Vem cá. É só limpar. Tá bom. Então, a gente tem as proteínas quaternária e terciária, que são as mais abundantes, são as realmente ativas. A proteína primária e secundária, elas não têm uma função propriamente dita, elas são mais, como eu falei, com a proteína primária ela é uma recém-formada, e a proteína secundária ela vai ser mais enrolada, a proteína terciária ela já parece uma bola, e a proteína quaternária ela é a ligação dessas bolas, tá? A proteína quaternária a gente pode citar, por exemplo, a hemoglobina, que é uma importante proteína nas hemácias, que vai fazer a ligação com o oxigênio e fazer também a nutrição dos tecidos. Bom, a síntese proteica, eu pretendo fazer um vídeo sobre ela, mas o que acontece? As síntese proteicas, como eu falei, vai ser gerada, né? As proteínas são geradas a partir dos genes dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles, principalmente o DNA, né? A gente tem a porção do gene. Esse gene vai formar, com a união desses genes, né? Vai se formar a questão
dos aminoácidos, e os aminoácidos vão formar as ligações peptídicas e vão formar posteriormente as proteínas. Cada proteína vai ter uma forma e essa forma vai estar totalmente relacionada com a questão da sua função. O que muda a formação de uma proteína? Então vamos lá. As proteínas elas podem ser prejudicadas na sua forma e prejudicar a sua função. Dois fatores que podem acontecer para que isso ocorra. Primeiro vai ser uma mutação, ou seja, algum nucleotídeo ou alguma base nitrogenada mal formada vai formar um aminoácido errado e posteriormente vai se formar uma proteína errada, como por exemplo a anemia falciforme. Já que a gente vai ter prejudicado os aminoácidos e posteriormente o jeito que a proteína está sendo feita e a hemoglobina. A gente tem a desnaturação. A desnaturação vai ser problemas no ambiente que vai fazer com que a proteína ela não tenha uma boa execução e um bom papel. Por exemplo, temperaturas, o desequilíbrio ácido-básico, que eu já fiz um vídeo sobre eles, substâncias químicas, e a gente pode ter relacionado que nem a febre, por exemplo, descontrolada, pode fazer a desnaturação dessas proteínas. Então, sempre é bom, né, a gente manter a temperatura corporal ali na média, já que nosso corpo está acostumado e as proteínas estão aptas, então estão em ambiente controlado para que isso ocorra. E, por último, as enzimas. Como eu falei, as enzimas, elas são proteínas muito específicas e elas vão ajudar a fazer uma reação química e de forma mais rápida e com menos energia, por assim dizer. Os fatores que vão influenciar na atividade enzimática vai ser a temperatura e o pH, né, que eu já falei, porque essa pode ficar desnaturada. Um exemplo, né, é a pepsina, que nem eu falei, a pepsina ela vai quebrar a ligação péptica das proteínas. Quando a gente tem, por exemplo, o omeprazol, que vai ser que vai ajudar, né, o omeprazol diminui a questão do ácido gástrico, né? Que é que vai ajudar na diminuição do ácido gástrico, vai prejudicar a pepsina, né? E a pepsina não vai conseguir, vai desnaturar a pepsina não vai conseguir mais fazer essa quebra aí das proteínas, que pode, consequentemente, né? Que nem eu falei lá na questão das úlceras pépticas, lá no vídeo eu expliquei um pouco dos inibidores de prótons, né? Que ele tem algumas complicações, né? Se usadas de forma crônica, como por exemplo a falta de absorção de cálcio e de outras substâncias. E a gente tem proteínas conjugadas, como glicoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas, que vai ser a ligação de proteínas com outro composto, vai ser um composto orgânico, né, que nem a glicoproteína, vai ser glicídio, né, os carboidratos com proteínas, lipoproteínas, que é os lipídios junto com as proteínas, e nucleoproteínas, que vai ser os ácidos nucleicos junto com proteínas. E é isso, essas são as proteínas na bioquímica, um dos compostos mais importantes do nosso corpo.